Oi, gente! Eu sou a Marília Bezerra, tutora de língua portuguesa do Projeto Feynman. E eu queria pedir para vocês darem like nesse vídeo, se gostarem, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E não deixarem de acessar o AVA, porque lá estão todos os conteúdos bem explicadinhos e é essencial para que a gente acompanhe e não fique perdido nessa quarentena. Então, vamos lá, né? Dando continuidade ao vídeo passado, a gente está falando das orações subordinadas substantivas. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre as objetivas diretas e as orações predicativas. A gente precisa... eu acho interessante ver essas duas juntas, porque como a gente está falando de orações, mais uma vez, a gente vai estar sempre relacionando com o verbo, certo? E aí, as duas vão, de certa forma, fazer um complemento de um verbo, só que assim, ó, vamos pensar nas estruturas sintáticas. O objeto direto é aquele objeto que complementa o verbo transitivo direto. O que é verbo transitivo direto? É aquele verbo que ele precisa de um complemento que não precisa de preposição. Então, por exemplo, aqui, ó. Os alunos solicitaram que o professor desse as notas da prova. Solicitaram é o verbo da minha oração principal, certo? Então, lembra aquele esqueminha de fazer perguntas pro verbo? Então, aqui, ó. Solicitaram. Quem solicitaram? Os alunos. Então, eu achei o sujeito, então não vai ser uma oração subjetiva. Os alunos solicitaram o quê? Que o professor desse as notas da prova. Então, ó, quem solicita, solicita algo. Ou seja, eu preciso de um complemento que não tenha preposição. E aí, esse complemento vai ser a oração, toda a oração subordinada, certo? No caso das orações predicativas, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. O importante é que todos trabalhem corretamente. O predicativo, né, é aquela característica do sujeito que está expressa no predicado. Então, quando eu falo a vida é bela, bela é predicativo do sujeito é uma característica do sujeito que está sendo dita no predicado. E aí, nesse caso, eu tenho o verbo de ligação, que, como o nome diz, ele vai estar só ligando as duas coisas. Então, ele vai estar ligando o sujeito com a sua característica, com o seu complemento, certo? Então, por mais que nos dois eu tenha o verbo, quando eu tiver oração subordinada objetiva direta, eu sempre vou ter verbo transitivo direto. E sempre que eu tiver oração subordinada substantiva predicativa, eu vou ter verbo de ligação, certo? Que eu vou estar ligando o predicativo ao seu sujeito, beleza? Aí aqui, ó, vou terminar, porque assim, também uma coisa que me faz querer entender as duas juntas ao mesmo tempo, é que as perguntas que a gente pode fazer são as mesmas. Então, aqui, ó, o importante é que todos trabalhem corretamente. Aí, aqui, ó, pegando essas duas perguntas. Quem é? O importante é. Beleza, então aqui é o sujeito. Agora, ele é o quê? Que todos trabalhem corretamente, entendeu? Então, o importante é que todos trabalhem corretamente. Eu faço as mesmas perguntas, só que aqui Aqui é verbo de ligação, então a relação vai mudar entre essas orações, elas vão ser diferentes, né? Vão exercer diferentes funções sintáticas. Então vamos só terminar de analisar essas e a gente passa para as predicativas. Então aqui, ó, não sei se ele conhecia a magia das palavras. Aqui, ó, o se é a outra conjunção integrante que eu havia falado. Então, eu posso ter a conjunção integrante que e eu posso ter a conjunção se, no caso das orações substantivas, certo? Então, aqui, ó, não sei se ele conhecia a magia das palavras. Não sei quem? Eu. Nesse caso, eu tenho um sujeito elíptico, um sujeito oculto, né, que não está escrito, mas eu descubro ele pela desinência do verbo. E aí, eu não sei o quê? Se ele conhecia a magia das palavras, certo? Ó, eu desejo que você passe no vestibular. O meu sujeito é eu, e aí eu desejo o quê? Que você passe no vestibular. E aqui a mesma coisa. Esperamos que os políticos falem a verdade sobre os gastos públicos.
Quem esperamos? Nós esperamos. Eu tenho o sujeito desinicial de novo. Nós esperamos o quê? Que os políticos falem a verdade sobre os gastos públicos. O governo anunciou que fará mudanças profundas na economia. Anunciou? Quem que anunciou? O governo anunciou. O governo anunciou o quê? Que fará mudanças profundas na economia. Percebe que se eu falar só o governo anunciou, fica aquela coisa de tipo, tá, ele anunciou o quê? Né? E aí aqui, ó, no caso da predicativa. Essa aqui a gente já viu, né? Então, o bom é que a prova deste bimestre será mais fácil. Então aqui, ó, eu já tenho um sujeito, eu tenho o verbo, então isso aqui vai ser uma característica do sujeito, porque eu tenho o verbo de ligação. A dúvida é se os alunos estudaram para a prova. Então, o que é a dúvida? Se os alunos estudaram para a prova. Eu tô fazendo uma relação com esse nome, só que por meio do verbo, certo? Nosso desejo era que você passasse. Então, qual que era o nosso desejo? Que você passasse. Então, eu tenho essa relação sempre com o sujeito. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, podem deixar aqui nos comentários. E, aqui, caso não esteja dando pra ver, é verbo de ligação. E peço que vocês sempre lembrem que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Tchau!